Oi, gente, prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre regulação emocional. Esse tema ele tem sido cada vez mais falado, mais comentado, porque a cada dia que passa o ser humano ele busca muito conhecimento do lado de fora, tem buscado muito saber das coisas externas e tem entrado pouco em contato com as questões internas. E diante aí dos dias que nós vivemos na pandemia, no isolamento social, uma questão que veio muito à tona foi o fator emocional. E as emoções todos nós temos, não tem como viver sem considerar as emoções. Então, quando a gente fala de regulação emocional, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender a importância das emoções. Então, se você for parar para pensar no seu dia a dia, nas questões com que você se envolve, seja na família, na profissão, no lazer, sempre vai ter o conteúdo emocional envolvido, sempre vai ter a presença de alguma emoção ou de algumas emoções. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é a importância da presença da emoção na vida do ser humano, né? O ser humano que é desprovido de emoção ou que pensa ser desprovido de emoção é um ser humano sem um conteúdo da dinâmica da existência, porque a emoção ela traz um significado para a vida. Até mesmo quando a gente fala de criança, de adolescente, no próprio processo de ensino-aprendizagem, os teóricos da educação, eles falam que para uma aprendizagem ser significativa, ela precisa contar com a emoção. Então, a emoção, ela traz um significado para a aprendizagem. Então, daí a gente vai vendo a importância de se considerar as emoções na nossa vida. Então, quando a gente fala de regulação emocional, o primeiro passo é a gente reconhecer a importância da emoção. E o segundo passo é a gente identificar essas emoções, dar nome, nomear, seja qual for. Não se trata de emoção positiva ou negativa. Todas as emoções, elas são necessárias. Às vezes as pessoas têm o costume de classificar as emoções como emoções negativas, emoções positivas. Então é importante entender que não se trata dessa classificação, dessa distinção, mas se trata da importância de identificar o que se está sentindo. Uma emoção mesmo que às vezes é considerada negativa é a própria raiva ou a tristeza, e a gente percebe no dia a dia a importância dessas emoções. A emoção só é um problema quando não é identificada, quando não é nomeada, quando não se dá ouvidos à emoção, então ela passa a ser uma dificuldade, vamos dizer assim, na vida. A pessoa passa a ter dificuldade de lidar com a emoção quando a pessoa não identifica essa emoção, ou quando ela foge, ou quando ela nega que está sentindo. Então, não tem como fugir dos sentimentos. Então, a melhor coisa a se fazer é parar e identificar o que eu estou sentindo. É raiva? Tá. Por que essa raiva? É tristeza? Sim, eu estou triste. O que me deixou triste? E quando a gente fala de regulação emocional infanto-juvenil, a gente está dizendo de uma possibilidade de a criança aprender isso. Quando a criança não aprende a regulação emocional, provavelmente será um adulto com dificuldades nas relações, será um adulto com dificuldade no domínio próprio, na administração do estresse, na administração da ansiedade, porque esse adulto não aprendeu a lidar com as suas emoções. E é claro que quando a gente fala da regulação emocional na infância, a gente está dizendo que para uma criança conseguir aprender a se regular, ela precisa de uma referência reguladora. E a referência reguladora é o adulto. Então, a criança, ela aprende a se regular. E quando a gente fala de regulação emocional, a gente está falando de saber lidar com as emoções.
Então a criança vai aprender a lidar com as emoções tendo como referência o adulto. A forma como o adulto lida com as suas emoções é ali o que serve de modelagem, de modelo para aquela criança. E nós temos alguns teóricos que eles vão dizer para a gente sobre essa aprendizagem por modelagem. À medida que a criança ela vai vendo o adulto a se modelar, ela então aprende a funcionar nesse modelo observado. E a gente não está falando só de falar, de orientar, mas a gente também está falando de um exemplo a ser seguido, que serve de referência. Mas, e se esse adulto então não teve na sua infância a oportunidade de aprender a se regular, de aprender a lidar com as suas emoções, a boa notícia é que como adulto nós podemos então desenvolver essa aprendizagem de regulação emocional. Como? Através do autoconhecimento. À medida que a pessoa vai se conhecendo, aprendendo como ela funciona, aprendendo a reconhecer as próprias emoções, ela pode então, mesmo sendo adulta, desenvolver a regulação emocional. É claro, pessoal, que todos nós estamos aí nesse processo, né? De autoconhecimento, de autodescoberta, de autorregulação. Então, assim, não dá para perceber ou para ver uma pessoa como um ser já acabado, terminado. Todos nós estamos nesse processo de desenvolvimento e todos nós podemos aprender. A questão é ter coragem de se voltar para dentro de si mesmo, para conhecer esse mundo interno. E quando eu digo ter coragem, porque é muito comum as pessoas fugirem de si mesmas, né? Elas conhecem muito do lado de fora e às vezes têm dificuldade de mergulhar internamente e descobrir-se. Precisa de muita coragem para isso. Então, quando a gente fala de regulação emocional, principalmente na infância, a gente está trazendo essa ideia, né, de desde quando a criança se joga no chão, fazendo uma pirraça, chorando, ali aquela criança ela está denunciando alguma emoção, ela está sinalizando alguma emoção e cabe o adulto naquele momento dar ouvidos à emoção daquela criança, perguntar para ela o que você está sentindo, né? Você está frustrada? E explicar para a criança o que é uma frustração. A frustração, ela é a tristeza somada com a raiva. Então, normalmente, quando uma pessoa está com raiva e está triste, a soma dessas emoções vai gerar frustração. E às vezes está frustrada por quê? E às vezes o adulto ele desconsidera a importância do conteúdo emocional da criança. Às vezes a criança foi tomar um sorvete e ela queria o sorvete no copinho vermelho e foi dado no copo verde. E a criança fica ali emburrada, ela está com sorvete, mas ela não está satisfeita. Por quê? Porque ela queria no copo vermelho. Então, conseguir dar ouvidos a essas emoções da criança e ajudar a criança a entender, nomear, identificar e expressar é muito importante. Expressar as emoções é fundamental para que a pessoa desenvolva a capacidade de resolução de problemas, que é uma habilidade que ajuda a gente identificar a funcionalidade de uma pessoa. Como que a gente percebe uma pessoa saudável, uma pessoa funcional? A partir da capacidade daquela pessoa lidar com frustração, a partir da capacidade daquela pessoa ter uma postura de resolução de problemas. Então essa pessoa é uma pessoa funcional. E a criança ela precisa ser treinada desde a infância a ter essa postura. Muito importante os pais, né, os responsáveis, os cuidadores, ensinarem as crianças a lidarem com a frustração, a nomear suas emoções e terem atitudes resolutivas, né? Diante disso, o que eu posso fazer para resolver, para lidar com o que eu estou sentindo?
E é comum também, às vezes, os pais ali, quem está cuidando, diante do estresse, fornecer logo o atendimento da necessidade da criança, sem dar à criança a oportunidade dela elaborar o que ela está sentindo. Então, quando a gente fala, pessoal, de regulação emocional, a gente está falando da capacidade do ser humano de lidar com o que ele está sentindo, a gente está falando da importância de se considerar as emoções para que o ser humano seja um ser humano funcional. E também, quando a pessoa ela desenvolve a regulação emocional, ela consegue ser uma pessoa mais funcional, mais adaptativa. E sempre, gente, é bom lembrar que não se trata de emoções negativas ou positivas, todas elas são úteis e necessárias, né, para a sobrevivência humana. E nesse período assim de pandemia e isolamento emocional, nós vimos aí o afloramento, né? Aflorou muito essa questão das emoções e percebeu-se também uma falta de habilidade de lidar com as emoções. O ser humano de um momento para o outro ele precisou encarar a si mesmo. Então a busca do autoconhecimento é fundamental para que a pessoa aprenda a lidar consigo. Nesse tema, né, sobre autorregulação emocional, muita coisa pode ser dita, muita coisa pode ser estudada. Eu até sugiro que você assim busque estar lendo, estar estudando, como trabalhar com os seus filhos, com os seus alunos, com as suas crianças. E à medida que você vai assim se despertando, né, se abrindo para poder conhecer mais sobre esse tema, sobre esse assunto, você não vai estar mais preparado apenas para lidar com seus filhos e com as crianças em geral, mas também você vai estar aprendendo a lidar consigo mesmo. É interessante que a educação emocional é tão importante e eu fico feliz por isso, que algumas escolas já têm adotado no currículo escolar a educação afetiva, ensinando as crianças a lidarem com as suas emoções. E isso é fundamental num currículo escolar, porque também já é sabido, de acordo com algumas pesquisas, que tem adultos muito bem preparados, né, na vida acadêmica e que perdem grandes oportunidades por não estarem preparados emocionalmente. Né? Tem um QI elevado, que é o coeficiente intelectual, mas o que é o coeficiente emocional, às vezes é baixo. A pessoa ela tem dificuldade nos relacionamentos, ela tem dificuldade de lidar com as diferenças interpessoais. Então, quando a gente fala de regulação emocional, a gente está falando de um leque bem aberto, que envolve inclusive as oportunidades da vida. Não adianta existir uma oportunidade se a pessoa não está preparada para aproveitar aquela oportunidade. Então eu deixo a dica, nossa intenção não é esgotar esse assunto, é só mesmo dar aí uma direção, fazer uma sugestão para que vocês leiam. Tem muita coisa bacana na internet, artigos científicos, para que haja assim, uma ampliação desse tema, entendendo sobretudo que a criança ela precisa de um adulto como referência para se regular emocionalmente. E a gente vê isso desde muito, muito cedo. Se você for observar uma criança, um bebezinho, na hora de mamar, ele busca os olhos da mãe. E ali naquele olhar do bebê mamando na sua mãe, no peito, no seio da mãe, a gente observa essa troca de olhar. E é uma coisa muito linda, muito profunda, porque há uma conexão do sistema nervoso. E a criança é regulada, tem o seu sistema nervoso regulado pelo sistema nervoso da mãe, e ao mesmo tempo o sistema nervoso da criança interfere na regulação da mãe. Então há uma conexão. Então é muito importante os olhos nos olhos, sempre quando for comunicar com uma criança, você poder baixar no nível dela, olhar nos olhos, se comunicar, se conectar, porque a criança está o tempo todo com o sistema nervoso dela captando, que é o que a neurociência chama de
percepção. A criança ela está percebendo cada movimento, cada palavra, cada gesto do adulto e ela vai assimilando aquilo para ela se regular. Então, assim, que como adultos possamos ser esses referenciais para que estejamos ajudando a criança, o adolescente, a desenvolver habilidades de autorregulação, né? Se porventura você é um adulto que não teve essa oportunidade de desenvolver isso na infância, como adulto é possível desenvolver isso agora, até porque a nível de maturação cerebral, a gente precisa esperar até a adolescência para que a área pré-frontal do cérebro chegue à maturação. Por isso que a criança ela não tem esse poder de se mandar, e a gente vive num tempo em que está sendo assim colocado na mão da criança uma autonomia que ela ainda não tem, né, de fazer escolhas que ela ainda não tem. Então ela precisa dessa referência, né, dos pais, dos adultos, de estarem direcionando para que quando chegar a idade delas tomarem decisões, elas tenham firmeza para isso, né? E é muito importante também nessa questão da autorregulação emocional. Quando a gente fala que a criança não tem poder de decidir, não significa dizer que a gente está anulando a capacidade da criança de fazer aquilo que, de acordo com a faixa etária, é possível fazer. Então, o adulto também incentiva e contribui para a regulação emocional tanto da criança quanto do adolescente, quando ele vai dando essa autonomia na medida da faixa etária, quando a criança ela é capaz de desenvolver aquela atividade, de fazer aquelas escolhas. Isso vai preparando essa criança para a vida adulta, tá, pessoal? Então, assim, eu espero que a minha contribuição aqui, a minha fala, seja útil de alguma forma, que você possa ter tirado proveito. Lembre-se que você está sendo observado pelas crianças e pelos adolescentes à sua volta, você como adulto. Observe também que você tem dentro de você talvez uma criança que precisa de autorregulação, talvez você tenha dentro de você um adolescente que precisa de autorregulação, precisa de exemplo, e como um adulto, buscando ser um adulto saudável, você possa se regular internamente, tá bom? Espero ter contribuído. Beijo no seu coração, quem sabe até a próxima.